Olá, pessoas! Hoje a questão é uma questão bem gramatiqueira, bem gramatical, bem da nomenclatura gramatical. O que é a nomenclatura? São aqueles nomes que aterrorizam muitos alunos, né? Como predicativo do sujeito, verbo transitivo, complemento nominal, adjunto adverbial, né? Tudo isso faz parte da nomenclatura gramatical brasileira, NGB. Né? E por que isso foi criado? Para dar um jeito na bagunça que era o ensino gramatical antes, lá por volta dos anos 40 para trás. Porque cada um dava um nome que bem entendesse para certos fenômenos gramaticais. Né? Então, vamos à nossa questiúncula de gramática. Assim, ó. Assinale a opção em que o termo em destaque é predicativo do objeto e não do sujeito. Primeiramente, vamos definir o que é predicativo. Né? Em linhas gerais, o predicativo é uma qualidade atribuída por meio de um verbo. Ou seja, é o verbo que faz a ponte entre uma qualidade e alguma coisa a ser qualificada. Né? Então, a gente não pode confundir predicativo com adjunto adnominal. Por quê? Porque o que é o adjunto adnominal? Também é uma qualidade, só que ela é atribuída ao substantivo por meio da concordância nominal. Né? Então, o que é um adjunto? Um adjunto adnominal. É aquela qualidade que está colada no substantivo. Casas azuis pontuam a nossa rua. Aqui nessa frase que eu coloquei, eu vou sublinhar para vocês com uma canetinha verde os adjuntos adnominais. Ó. Azuis, o a e o nós. Por que, senhor, que isso é adjunto adnominal? Porque isso aqui está coladinho no substantivo a que se liga, a que se refere. Né? Não há nenhum verbo fazendo o meio de campo entre o substantivo e essas características dele, e essas qualidades dele. Entenderam? Agora vamos ver um exemplo de predicativo. O predicativo já é um pouquinho mais complexo, ela demanda uma frase um pouco mais complexa. Vamos ver aqui então. Vou colocar bem no cantinho aqui. Vou colocar uma frase como predicativo do sujeito, ou seja, uma qualidade dada para o sujeito, tendo como meio de campo o verbo. Né? Ali, ó, vou pegar agora uma canetinha. Galáxia é o nome. Ó, vou sublinhar o predicativo do sujeito. Olha aqui, ó, o predicativo do sujeito se liga ao núcleo do sujeito. Só que a diferença entre o predicativo e o adjunto é que o predicativo não pode ser retirado da frase em muitos casos, principalmente quando nós temos um predicado nominal, que é aquele que mostra uma característica, uma definição para o sujeito da frase. Então, alegres aqui está se referindo a esse sujeito meninas por causa do verbo estavam. Porque é esse verbo aqui que ele está fazendo o meio de campo. É ele que está trazendo, né, para esse sujeito, meninas, uma qualidade. Então aqui nós temos predicativo, não temos adjunto. Quer ver que eu vou colocar ali um adjunto para vocês? Adjunto com predicativo, quer ver? Ó, vou pegar essa frase parecida.
Agora vocês vão perceber qual é a diferença entre predicativo e adjunto. Agora vou pegar uma canetinha preta para os adjuntos. Ó, interioranas aqui é o adjunto de meninas, assim como o artigo as é o adjunto de meninas. Por quê? Porque são características, são palavras que se apoiam diretamente no substantivo, sem precisar do meio de campo de verbo algum. E ali o alegres, vou colocar agora uma canetinha coloridinha, continua sendo o predicativo de meninas. Por quê? Porque é uma característica, é uma qualidade que está sendo intermediada pelo verbo estavam. Então, ali que a gente tem que ter a noção, né? Adjunto é uma coisa que também some quando tu engloba todo um bloco com alguma palavra sintética, ou seja, com algum pronome. Como, por exemplo, as meninas interioranas pode ser substituída pelo pronome pessoal elas. Elas estavam alegres, viu? Agora, um predicativo não pode ser, né, englobado por um pronome. Nunca. Já um adjunto com seu substantivo nuclear pode. Vamos ver aí, vou apagar o quadro, então, aqui. Para a gente agora falar dos tipos de predicativo. Quer dizer, não era para apagar tanto o quadro. Não. Pronto, voltou ali a questão. A gente não pode se livrar da questão. Agora vamos ali aos tipos de predicativo. O primeiro deles é o do sujeito. Ou seja, aquela qualidade dentro do predicado que se refere ao sujeito. Qualidade dada ao sujeito, mas que se encontra no predicado. Exemplo, a gente pode dizer assim, o trem saiu atrasado. Essa oração aqui, ó, o trem é o sujeito e o predicado é saiu atrasado. Temos aqui um verbo de ação só que esse verbo de ação vai ter logo depois dele uma qualidade atribuída para o sujeito por meio de um verbo de ligação que está escondido. Então a gente tem assim, ó, o trem saiu. O trem estava atrasado. É como se essas duas frases elas se fundissem e nós apagássemos o verbo de ligação. Vamos fazer um outro exemplo disso aí, porque isso aí é o predicado verbo nominal, que é aquele que dá ação e também atribuição de qualidade para o sujeito. Os soldados venceram a guerra entusiasmados. Aqui também a gente tem o sujeito, os soldados, e o predicado venceram a guerra entusiasmados. É como se duas frases elas se unissem e nós apagássemos o verbo de ligação. Ó, os soldados estavam ou eram entusiasmados. Viram? Então essas duas frases se unem e nós apagamos o verbo de ligação e nós deixamos apenas aquele verbo que tem sentido mais forte, que é o sentido de ação. O outro tipo de predicado, ele é um pouco mais complexo, é o predicativo, do objeto, que é uma qualidade dada ao objeto, ou seja, ao complemento necessário de um verbo, e que se encontra, claro, dentro do predicado. O predicativo do objeto nunca pode ser substituído por um pronome. Né? Nós vamos ver ali, ó. Os estudantes acharam
difícil, a prova. Quem acha, acha algo. Então, a prova aqui, vamos usar as canetinhas verde. A prova aqui é o chamado objeto direto. Por quê? Porque está completando o sentido de um verbo que precisa de mais alguma coisa para ele ter sentido completo, sem o auxílio da preposição. Então, esse objeto direto aqui, ele está completando o sentido do verbo achar. E o difícil está dando qualidade para quem, gente? Para a prova. Então, aqui a gente tem o predicativo do objeto. Por quê? Porque se nós pegarmos essa frase aqui, ó, se nós pegarmos essa frase aqui e nós substituíssemos o objeto, a prova, por um pronome oblíquo, ou seja, aquele que vai completar o sentido do verbo, somente o objeto vai estar dentro do pronome e não o predicativo, porque o predicativo ele tem uma existência um pouco autônoma, ou seja, meio que fora do objeto. É um assunto meio complexo, né? Mas vamos então à questão. Ó, ele quer o termo em destaque, as coisas que estão destacadas aqui, como predicativo do objeto. Os alunos acharam o passeio divertido. Ó, o mesmo verbo. O verbo acharam, ele tem uma semântica de que ele precisa ter também, além do seu objeto direto, ele precisa de um predicativo do objeto. Então, ali, ó, os alunos acharam o passeio divertido. Quem é o complemento do verbo? Quem acha, acha algo. O passeio. Então, os alunos acharam no divertido. Então, se isso aqui for fora, então isso aqui é o predicativo do objeto. Já temos aqui. Agora, os outros adjetivos ali, nós vamos ver que eles são predicativo do sujeito. Exaustos está dando uma qualidade para lavradores. Esse encontra dentro do predicado. Alegre está dando uma qualidade para menina. Esse encontra dentro do predicado. E tranquilos dá uma qualidade para os rapazes e se encontra dentro do predicado. Então, todos esses três aqui são predicativos do sujeito. Tranquilo, meus amores? Espero que tenham entendido um pouquinho desse assunto um tanto complexo.